Um gás ideal ou um gás perfeito pode ser compreendido como um conjunto de moléculas ou átomos que estão em movimento constante e aleatório, cujas velocidades médias estão relacionadas com a temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura do sistema, maior a velocidade média das moléculas. Um gás difere-se de um líquido pelo fato de as moléculas estarem mais afastadas, exceto no momento em que elas sofrem colisões. Outra diferença é que o movimento de suas trajetórias é muito pouco perturbado pelas forças intermoleculares. O conceito de um gás ideal é útil porque ele obedece à lei dos gases ideais, uma equação de estado simplificada, e é passível de análise pela mecânica estática. A lei de gases ideais relaciona as variáveis de estado, que são a temperatura, a pressão, volume e número de mols, o que permite determinar o valor de uma variável quando se conhece as outras três. Um gás ideal é composto de partículas pontiformes, que são partículas de tamanho desprezível, considerando que seus diâmetros são muito menores do que as distâncias médias percorridas, e precisa estar na condição de baixa pressão, ou seja, falta de interações. Considerando os três estados físicos da matéria, gasoso, líquido e sólido, apenas o estado gasoso permite, comparativamente, uma descrição quantitativa simples. Não podemos deixar de esquecer são as 4 propriedades dos gases, que são a pressão, o volume, a temperatura e o número de mols. Essas propriedades são importantes porque elas descrevem o estado de um gás e são usadas para entender o seu comportamento. Temos a equação combinada dos gases ideais relacionada à pressão, volume e temperatura de um gás. Isso ocorre quando há uma mudança de estado. Ela é derivada da combinação das leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac, e pode ser expressada como P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2, onde o P1 é a primeira pressão, P2 é a segunda pressão, V1 é o primeiro volume, V2 o segundo volume e T1 tem primeira temperatura e T2 a segunda temperatura. Nós pegamos todas a pressão, a temperatura e o volume do primeiro estado e igualamos com o outro, que aí a gente vai chamar tudo de 2, né? P2, P1, V1. Essa equação ela serve para calcular qualquer uma dessas variáveis quando as outras são conhecidas, ou seja, quando um gás sofre uma transformação e suas condições iniciais e finais são conhecidas. Sou Henrique Rocha e o meu grupo tem Kaique Seno,
Felipe Passos, Pedro Montenegro e Gabriel Hilário, que não está presente. Você já se perguntou como os gases se comportam, por que um balão enche, ou como o ar reage à pressão e à temperatura? Hoje vamos falar sobre os gases ideais, um conceito fundamental da física e da química que ajuda a entender como os gases funcionam em determinadas condições. Gases ideais são modelos teóricos que simplificam o comportamento dos gases. Eles partem de algumas suposições. As partículas são muito pequenas em comparação ao espaço que ocupam, não interagem entre si e movem de forma completamente aleatória, apesar de não existirem gases perfeitamente ideais na natureza. Esse modelo é extremamente útil para fazer cálculos e previsões. Existem três leis principais que explicam o comportamento dos gases ideais. A lei de Boole, que mantém a temperatura constante, a pressão de um gás aumenta quando o volume diminui, e vice-versa. Já a lei de Charles afirma que se a pressão for constante, o volume de um gás aumenta à medida que a temperatura também aumenta. Por fim, a lei de Avogadro nos diz que sob pressão, a temperatura constante, o volume é proporcional ao número de partículas ou mols do gás. Essas três leis se combinam na famosa equação dos gases ideais, PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume e N é a quantidade de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Com essa equação, podemos prever como um gás vai reagir mudando a mudança de temperatura, pressão e o volume. Na prática, esse modelo é usado para entender fenômenos simples do dia a dia, como o funcionamento de uma panela de pressão, o esvaziamento de um pneu ou até o comportamento do ar na atmosfera. No entanto, é importante lembrar que o gás ideal é uma aproximação. Os gases reais se comportam de forma semelhante aos ideais apenas em situações de baixa pressão e alta temperatura, onde as interações entre moléculas são desprezíveis. Em resumo, o conceito de gás ideal é uma ferramenta poderosa para estudar o comportamento dos gases de forma simplificada. Ele nos permite entender as leis importantes, fazer previsões e aplicar esse conhecimento em diversas áreas da ciência e da engenharia. Você já se perguntou como a temperatura e o volume influenciam a pressão de um gás? A gente testou isso com uma simulação baseada no modelo de gás ideal. Realizamos 8 experimentos sempre com 100 partículas de gás vermelho, variando apenas a temperatura e o volume da câmara de pressão. Os resultados mostram exatamente o que a teoria prevê. Nos 4 primeiros experimentos, usamos uma câmara de 10 nanômetros de largura e variamos a temperatura. No experimento 1, com a temperatura de 0 graus Celsius, 273 Kelvin, a pressão foi de 10,4 atm. No experimento 2, com menos 100 graus Celsius, 173 Kelvin, a pressão caiu para 6,5 atm. No experimento 3, a temperatura subiu para 100 graus Celsius, 375 Kelvin, e a pressão aumentou para 14,4 atm. No experimento 4, com a temperatura máxima de 500 graus, 775 Kelvin, a pressão chegou a 30,1 atm. Esses resultados confirmam a lei de Gay-Lussac, que afirma que o volume constante, a pressão de um gás aumenta proporcionalmente à temperatura. A relação é direta, quanto mais quente, maior a extensão das partículas, maior a pressão. Depois, nos experimentos de 5 a 8, aumentamos o volume da câmara para 15 nanômetros e repetimos as temperaturas anteriores para ver como isso influencia os resultados. No experimento 5, a 0 graus Celsius, 263 Kelvin, a pressão caiu para 6,8 atm, menor que os 10,4 atm do experimento 1. No experimento 6, a menos 100 graus Celsius, 173 Kelvin, a pressão foi de 4,8 atm, menor que os 6,5 atm do experimento 2. No experimento 7, com 100 graus Celsius, 375 Kelvin, a pressão ficou em 9,7 atm, abaixo dos 14,4 atm do experimento 3. E no experimento 8, com 500 graus Celsius, 775 Kelvin, a pressão foi de 19,7 atm, também abaixo dos 30,1 atm do experimento 4. Ou seja, ao aumentar o volume e manter a temperatura, a pressão sempre diminuiu. Isso confirma a lei de Boole, que mostra uma relação inversa entre volume e pressão. Quando o espaço disponível aumenta, as partículas colidem com menos frequência nas paredes do recipiente e a pressão diminui. Resumindo, a simulação demonstrou exatamente o que dizem as leis dos gases ideais. Quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta, se o volume for constante. Quando o volume aumenta, a pressão diminui, se a temperatura for constante. Mesmo sendo um modelo simplificado, o gás ideal é uma ferramenta poderosa para entender o comportamento real dos gases em situações do dia a dia. E na ciência, os dados da simulação bateram certinho com o que a teoria prevê, e é isso que faz a física algo tão fascinante. Boa tarde, meu nome é Pedro Montenegro, aluno do segundo C, e eu vim apresentar sobre o trabalho de física aplicada.
do professor Felipe, junto com o meu grupo, que é eu, Pedro Montenegro, Felipe Passos, Henrique Rocha e Gabriel e Hilário. Bom, antes de fazer o experimento, eu vou falar o que é gases ideais, que é o que a gente vai trabalhar. É formado por partículas, moléculas ou átomos. São muito pequenas em comparação com a distância entre elas. Não há força de atração ou repulsão entre essas partículas. Elas interagem apenas através de colisões. As colisões entre as partículas e com as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas. Não há perda de energia entre elas. As partículas estão em movimento constante e aleatório. A energia cinética média das partículas depende apenas da temperatura do gás. Consideramos na primeira situação, mantendo a temperatura constante a 0 graus Celsius ou 273 kelvins, que a pressão é aproximadamente 10 atm, que é a pressão atmosférica, e seu volume de 10 nanômetros, que pode ser 1000 litros. Consideramos na segunda situação, mantendo o volume constante de 15 nanômetros, que pode ser considerado 3.375 litros. A temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e a pressão de aproximadamente 7 atm. No final, a gente tem as duas fórmulas, pressão vezes volume sobre temperatura, e no final esses são os valores. Que fatores poderiam gerar erro? Embora os resultados da simulação tenham seguido bem o comportamento previsto pelas leis dos gases ideais, é importante lembrar que alguns fatores podem gerar erros ou distorções nos dados. Um dos principais é o próprio modelo do gás ideal, que é uma simplificação, e ele assume que as partículas não interagem entre si e que ocupam um volume desprezível, o que não acontece na prática. Mesmo em simulações, essas interações podem interferir ligeiramente nos resultados. Além disso, a precisão dos sensores na simulação pode influenciar. Às vezes, o sistema pode calcular a pressão com pequenas oscilações Além disso, a precisão dos sensores da simulação pode influenciar. Às vezes, o sistema pode calcular a pressão com pequenas oscilações, dependendo do tempo de observação, da movimentação aleatória das partículas ou de parâmetros dados que o simulador usa. Outro ponto é que, em um espaço tão pequeno como uma câmara de 10 ou 15 nanômetros, o comportamento estatístico dos gases pode ser menos previsível do que em volumes maiores, como acontece em laboratórios reais. Também é possível que valores de entrada mal configurados, comunidades erradas ou uma conversão incorreta de temperatura gerem resultados que parecem estar fora do padrão. Por fim, vale destacar que limitações do próprio software da simulação podem impedir que ele represente 100% do que acontece na realidade. E é isso. Os resultados confirmam a equação combinada dos gases ideais. Quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta se o volume for constante. E, quando o volume aumenta, a pressão diminui se a temperatura for constante. Agora, como forma de conclusão, eu vou falar a relação entre pressão, volume e temperatura dos gases. Essa relação é explicada por um conjunto de leis chamadas leis dos gases. E essas leis nos mostram como essas três grandezas se relacionam de uma forma diferente e como em todas as situações elas podem estar interligadas. Dentre todas as leis, a primeira lei é a chamada lei de Boyle, que afirma que se a temperatura do gás for mantida constante, o volume e a pressão são inversamente proporcionais. E o que são coisas inversamente proporcionais? Isso significa que ao diminuir o volume, a pressão aumenta, e ao aumentar o volume, a pressão diminui. Em outras palavras, quanto mais o gás for comprimido, maior a pressão vai ser exercida. O maior exemplo que a gente tem disso é a panela de pressão, que quanto mais pressão exercida,
mais rápido gera combustão e aumenta o ponto de ebulição da água e das coisas que estiverem dentro da panela. Já a segunda lei é a lei de Charles. Essa lei mostra que com a pressão constante, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura, que é medida em kelvins. Assim, ao você aumentar a temperatura, o volume também vai aumentar. E a explicação para o volume aumentar é que as partículas se movem mais rapidamente e assim ocupam mais espaço. Por isso que essa relação é apresentada na fórmula de V, T igual a constante. Já a terceira lei é a lei de Gay-Lussac, que por sua vez explica que com volume constante, a pressão do gás aumenta conforme a sua temperatura também aumenta. Isso ocorre porque ao esquentar as partículas, elas se movimentam com mais energia e assim elas colidem mais forte com as paredes do recipiente. Por isso que essa relação toda acontece. Basicamente, quanto mais energia, mais forte eles batem nas paredes do recipiente e assim é que tudo acontece. Em resumo, pressão, volume e temperatura estão diretamente interligados. E alterar cada uma dessas grandezas individualmente vai causar uma mudança drástica em relação aos resultados, desde que a quantidade de gás se mantenha constante. E é isso.